Aí, galera, dá uma moral pro Darino aí. Escreve aí, velho. Chegou o dia, meu povo, é hoje. Bahia Esporte na Fonte Nova, valendo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, o confronto dos clubes mais tradicionais, as camisas mais pesadas do nosso querido Nordeste, mesmo que os rivais não concordem, mas não existem clubes maiores do que Bahia Esporte nesta região, né? E como eu já falei, né, um confronto que vai valer muito pela situação dos dois na tabela. Bahia e Sport podem sair, Bahia e o Sport podem sair hoje da Fonte Nova como vice-líderes, uma rodada que não começou boa para os dois, não, né? Porque o Vasco da Gama venceu o Náutico lá em Recife, no estádio Arruda, por 3-2 ontem e tirou o Bahia do segundo lugar. E o Grêmio venceu, depois de muitas rodadas sem conseguir vitórias, o Novo Horizontino, com uma bela ajuda da arbitragem na marcação do primeiro pênalti, que eu estou procurando a mão até agora, mas fato é que o Grêmio venceu e encurtou a distância para a Bahia Esporte, e eu não preciso aqui ficar dizendo a importância do Grêmio. O Grêmio vai vir forte, o Grêmio vai reagir nesse campeonato, né? E Bahia e Sport precisam ficar ligados. O Bahia, obviamente, tem que manter essa margem de segurança para o Grêmio. É preciso vencer o jogo de hoje. E é preciso vencer o jogo de hoje também, viu, seu Bahia, para acabar com essa incômoda freguesia para o esporte, né? Que é o que eu vou mostrar aqui agora. Destaque também para a matéria do GE. Globo sobre essa freguesia. Tá aqui, ó. A manchete é essa. O Sport venceu 8 dos últimos 10 jogos contra o Bahia e são 3 derrotas consecutivas, né? 2 no Campeonato Brasileiro do ano passado, 1-0 aqui, 1-0 lá, 1-0 lá e 1-0 low, como eles gostam de dizer lá em Recife, e os 3-2 em plena Fonte Nova na Copa do Nordeste desse ano, né? Um jogo que aponta erros que o Bahia não pode voltar a cometer e cuidados especiais que o Bahia tem que ter com um jogador que arrebentou nessa partida e que continua sendo a principal arma ofensiva do Sport. A última vitória do Bahia contra o Sport foi 4-0 em Pituaçu pela Copa do Nordeste do ano passado. Grande atuação e golaço do Patrick, que é tema da nossa análise da escalação do Bahia daqui a pouquinho. Vamos falar agora do árbitro. Árbitro de Santa Catarina é denunciado por abuso de autoridade em jogo da Série A. É o Braulio da Silva Machado. Olha aqui, ó. Seu Braulio da Federação de Santa Catarina. Ó, tá aqui umas fotinhas dele. É esse aí, a figura que vai apitar o jogo de hoje. Ele foi denunciado pela Procuradoria de Justiça Desportiva por abuso de autoridade em partida da Série A do Campeonato Brasileiro, no episódio envolvendo um ex-jogador do Bahia. Estou lendo aqui a matéria do ND+, que é um portal de notícias lá de Santa Catarina. A Procuradoria entendeu que o árbitro excedeu a conduta de autoridade e, dessa forma, protocolou a denúncia. O episódio foi registrado na abertura da 7ª rodada da Série A, duelo entre Bragantino e Atlético Mineiro, realizado no último dia 11, em partida que terminou empatada por 1-1. O documento oficial cita o artigo 273 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que indica a suspensão de 15 a 180 dias, se configurada a conduta excessiva por parte do árbitro, que tem 43 anos e é natural de Laguna, no sul de Santa Catarina, né? E aí a matéria cita que aos 31 minutos do segundo tempo dessa partida, né, o Braulio parou o jogo, assinalou uma falta a favor do Bragantino, certo? O Eric Ramírez, jogador do Bahia, que todo mundo conhece, pegou a bola, o árbitro pediu para ele voltar e avançou sobre o atleta, com os 2 dedos indicadores na direção do jogador. A Procuradoria do STJD entendeu que ele abusou da autoridade, ele está sendo aí, né, investigado, pode ser suspenso. E para completar o histórico negativo do senhor Braulio da Silva Machado, foi ele que empenou o Baba do Bahia no Beira-Rio no ano passado. Vocês vão lembrar, Bahia 2, Internacional 2, e um dos gols do Inter surge de um pênalti totalmente inexistente, um empurrão que só ele viu, do Gregory em cima do zagueiro Vitor Cuesta. O Bahia que foi prejudicado pela arbitragem no jogo passado. É porque o Bahia ganhou e aí não teve muita repercussão a atuação do experiente árbitro Marcelo de Lima Henrique. Mas o que ele fez para amarrar o jogo contra o Bahia, meu amigo, não está no gibi, viu? Deixando de marcar faltas
nítidas a favor do Bahia, marcando toda e qualquer faltinha a favor do Criciúma, extremamente rigoroso na expulsão do Ignacio ao final do primeiro tempo. Então é bom ficar ligado com a arbitragem do seu Braulio da Silva Machado, logo mais na Fonte Nova. Agora vamos falar sobre a escalação do Bahia, né? No jogo passado, o Guto Ferreira surpreendeu geral. Djalma, Jacaré, Raí e Rodalega como titulares, né? Luiz Henrique no banco, Davó no banco, Rildo no banco. E o Guto justificou pelo fato do bom rendimento desses atletas nos treinamentos. Eu acho que também teve a ver, isso é opinião, não é informação, com questões emocionais, né? Eu acho que ele quis dar um chacoalhão no time depois daquela atuação insossa, a derrota para o então lanterna do campeonato diante da Tombense, né? Eu até fiquei na expectativa para ver se o Guto ia falar sobre isso na coletiva, mas ele não foi questionado a esse respeito. Fato é que as mudanças não agradaram, tanto é que o time só reage no segundo tempo com as entradas de Rildo, com as entradas de Davó, que eu até disse na transmissão da Rádio Sociedade, né? Foram atuações que desmoralizaram completamente as escolhas iniciais do Guto Ferreira, e na minha opinião esses jogadores garantem vaga como titular na partida de hoje, mas não é assim que pensa, pelo menos, ou que apurou o pessoal do GE. Globo, tá aqui, ó, de baixo para cima, Danilo Fernandes, Borel, Didi, Luiz Otávio e Luiz Henrique, Emerson Santos ou Lucas Mugen e Patrick de Luca, e lá na frente, Daniel, Marco Antônio, Davó e Rodalega ou Rildo. Na defesa, eu acho que vai dar Djalma, vai continuar de lateral esquerdo. Por quê? O Guto, nas coletivas, ele exaltou muito o vigor físico do Djalma e a chegada de Djalma na linha de fundo, né? Então ele enxerga o Djalma como jogador mais ofensivo do que o Luiz Henrique. E o Bahia vai precisar muito de apoio pelo lado esquerdo. Na defesa, eu acho que vai dar Djalma, vai continuar de lateral esquerdo. Por quê? O Guto, nas coletivas, ele exaltou muito o vigor físico do Djalma e a chegada de Djalma na linha de fundo, né? Então ele enxerga o Djalma como jogador mais ofensivo do que o Luiz Henrique. E o Bahia vai precisar muito de apoio pelo lado esquerdo. O lado direito do Bahia vai estar muito ocupado, muito preocupado com o Luciano Juba, né? Que é lateral esquerdo de origem, mas que vem jogando essa temporada na segunda linha por esse setor no esporte, vem sendo o principal jogador do time. Então, eu acredito que o Douglas Borel não vai ter tanta liberdade assim para apoiar. O Bahia vai precisar de um apoio pelo lado esquerdo. E, como eu já falei, na concepção de Guto, o Djalma é um cara que rende mais ofensivamente do que o Luiz Henrique, então acho que o Djalma vai continuar como titular. No meio de campo está aqui essa dúvida, Emerson Santos, Lucas Mugni. Eu escalaria Lucas Mugni, né? De começo, você ter um segundo volante ali para dar uma opção melhor de saída, uma melhor opção de chegada na área do esporte, mas a gente conhecendo o Guto Ferreira, que é super conservador, eu acho que dá Emerson Santos na vaga do Rezende, né, que está machucado, e o Lucas Mugni vai ficar como opção para o segundo tempo, até pelo fato do Lucas Mugni estar voltando de uma lesão, ainda não foi titular, né, apesar das boas entradas contra a Tombense, principalmente contra o Criciúma. Do meio para frente, Daniel, né, já deve estar melhor da gripe, né, que o acometeu e fez com que ele jogasse no sacrifício contra o Criciúma. O Globoesporte.com está dando o Marco Antônio, mas eu, sinceramente, não acredito, né? Não é possível que vai dar Marco Antônio, não está justificando de hipótese alguma voltar a ser titular, principalmente diante do que foram as atuações de Rildo e de Davó. Então, acredito que aqui vai dar Rildo, do lado esquerdo vai dar Davó, e no comando de ataque vai dar, sim, o Hugo Rodallega. E quero mandar um recado para o seu Guto Ferreira. Guto Ferreira, meu querido, por favor, meu lindo, meu gordinho maravilhoso, se ajude, parceiro. Se ajude. Não inventa, Guto Ferreira. Não inventa, Guto Ferreira. E o Esporte Clube do Recife, como será que vem o time do Gilmar Dalpozo? Tá aqui a escalação inicial do Globoesporte.com. Maílson, um goleiro de lua, muito irregular. É um goleiro que, quando tá no dia, meu irmão, pelo amor de Deus, sai da frente, né? Aliás, nós sofremos muito com a grande atuação dele nesse jogo pela Copa do Nordeste, né, no primeiro trimestre. Maílson fez defesas espetaculares, né, um confronto individual contra o Rodalega, que ele acabou levando a melhor, né, porque ele tomou um gol, mas ele evitou gols claros do
do Roda Liga, mas é um goleiro que, se não tiver no dia também, papa frangos homéricos, né? Aqui na primeira linha, o Everton, Rafael Thierry e Sabino, né? Jogadores de muita força física. O Sander, um lateral que não apoia muito, mas que defende muito bem. Fabinho e Bruno Matias são os volantes. Giovani é o meia central. Everton Felipe joga pelo lado direito. E o Luciano Juba joga pelo lado esquerdo. E no comando de ataque, o Parraguês. E aí, todo cuidado é pouco com o Luciano Juba, que é o principal jogador desse time, atua pelo lado esquerdo, segundo ali, como eu já falei, né? O Borel vai ter que ficar muito esperto. O Rildo também vai ter que dar um auxílio ao Borel, porque se der espaço para o Luciano Juba, ele vai para a linha de fundo, ele faz os cruzamentos. Foi assim que ele decidiu o último jogo contra o Bahia aqui na Fonte Nova, né? No finalzinho da partida, nos acréscimos, fez um cruzamento na cabeça do Rodrigão, hoje no Vitória, e também se der espaço, ele puxa para dentro e bate para o gol, e ele fez um dos gols na Fonte Nova também, assim, né, chutando de fora da área. Tudo bem que o Bahia, naquela época, não tinha goleiro, né? Convenhamos, Matheus Teixeira, né, e Danilo Fernandes, outro nível. Também tomar muito cuidado com o gringo Parraguês, né? Aquele centroavante chato, enjoado, de força física, de muito contato, de catimba, né? Que assim, é um cara muito perigoso também, né? Acho que vai ser um jogo equilibrado, né? Afinal de contas, não tem jogo fácil para o Bahia diante das suas limitações técnicas, né? Nessa Série B, mas também não vejo o Sport como um grande dificultador dos planos do Bahia, não, tá? Eu fico muito inseguro em falar sobre favoritismo nos jogos do Bahia, né? Porque esse time do Bahia ele só consegue as suas vitórias com muito sacrifício, né? Porque não é um time encaixado e não é um time brilhante do ponto de vista técnico, mas é um time que está mostrando muita garra, muita superação, muito engajamento, sobretudo nos jogos dentro de casa, né? É um time que merece o nosso respeito, a nossa confiança e, acima de tudo, o nosso apoio. Então, você que vai para a Fonte Nova hoje, esteja ciente de que você é o 12º, 13º, 14º, 15º jogador. Continue sendo parceiro, continue sendo tolerante, continue sendo solidário para que o Bahia permaneça nessa toada e se mantenha no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente se vê um pouco antes do jogo, porque vai ter transmissão ao vivo aqui no canal do Dari do Senna, em Bahia Esporte, para cima deles. Show! Freguesia e nada de invenção, hein, gordinho? Um beijo, deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações e comenta aqui para a gente trocar aquela ideia bacana. Valeu!